Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, água, saúde, educação e proteção. Com apenas R$1 por dia, você muda a vida de uma criança. Elas não podem esperar. Acesse doeunicef.org.br e doe agora. Perdeu os nossos programas anteriores, mas não tem problema não, nós temos todos eles disponíveis no Facebook, no YouTube e também no nosso site livetvbrasil.com.br. Acesse e acompanhe a gente. Um beijo! Oi gente, passando por aqui para deixar um recadinho muito especial para vocês. Todos os sábados às 11 horas nós temos um encontro marcado no programa Pet Life, um programa voltado ao mundo animal, onde eu recebo especialistas, você e seu pet, para a gente falar de saúde e bem-estar. Todos os sábados, 11 horas, ao vivo, aqui na Live TV. Te espero, viu? Um beijo! Saiba que além de vender cursos e palestras presenciais para o seu público, você pode também transmiti-los ao vivo e reservadamente de forma online. O nosso sistema também pode ser fechado por login e senha e conta com um player e um chat de interatividade. Saiba mais pelo site www.livetvbrasil.com.br. Boa noite, meus amores! Está no ar mais um Misturado com Camila Lourdes, diretamente aqui de Floripa, mais conhecida como a Ilha da Magia. Estamos ao vivo, lembrando a todos que vocês podem nos acompanhar, podem interagir, podem mandar suas perguntas, suas sugestões, mandar um beijinho através do nosso site, nosso canal do nosso site, que é www.livetvbrasil.com.br e também através do nosso YouTube, do nosso Facebook, também através do nosso Instagram. Pode mandar suas perguntinhas também através do nosso WhatsApp. E hoje o bate-papo vai ser bem direcionado para as mulheres, porque eu trouxe uma convidada hoje que está revolucionando a mulherada por aqui. Então hoje, para falar um pouquinho mais sobre procedimentos faciais, eu estou com a esteticista Yarin Matos, que é daqui de Floripa, aqui da Palhoça. Yarin, seja muito bem-vinda. Obrigada, oi, boa noite. Seja muito bem-vinda. A Yarin, ela trabalha como esteticista, como eu já mencionei para vocês, e ela está trabalhando, ela é especializada num procedimento que é muito bacana. E é um procedimento relativamente novo ainda aqui no Brasil, né, Yarin? Ele já existe há muito tempo, mas agora que a gente está vendo realmente os benefícios, né? Os estudos têm aumentado
e os procedimentos têm também acompanhado esse avanço da tecnologia dele. A tecnologia hoje, principalmente no campo da estética, vem ganhando grande espaço, né? Muito, cada vez mais. E um procedimento que antes era utilizado para uma coisa, depois de um certo tempo de estudo, é possível ver que ele pode ser usado para coisas diferentes, para funções diferentes, como a gente vai ver com o jato de plasma. Em prol do benefício, que bacana. Mas antes da gente começar a falar sobre o procedimento, né, vamos apresentar a pessoa que faz esse procedimento tão maravilhoso. Conta um pouquinho da tua história, Arin. Como é que tu veio a trabalhar com a questão da imagem das mulheres, da beleza, dessa parte que é a autoestima da mulherada, né? Isso. Bem, antes eu era professora. Então, vim de uma área totalmente diferente. Mas eu sempre pensei que o meu propósito era realmente transformar vidas, né? E caminhando para a área da estética e da beleza, eu vi que realmente não existe muita diferença. Porque quando a gente trabalha com autoestima, quando a gente trabalha com a autovalorização, com o autoconhecimento, isso é potencializado muito mais e realmente a gente transforma vidas. Nossa, que bacana. E já teve algum caso, assim, de alguém que você realmente conseguiu fazer um procedimento que mudou mesmo para a pessoa, assim? Nossa, isso me incomoda muito e depois que eu fiz isso, realmente fez a diferença. Eu me sinto melhor, me sinto mais livre, me sinto mais segura. Sim, isso aconteceu até essa semana. É bem engraçado tu fazer essa pergunta. Ai, porque... que legal. Conta pra gente como é que foi, então. Eu atendi uma cliente, eu fiz um procedimento nela e ela acabou me falando que incomodava uma pintinha que ela tinha ao lado do nariz. E que há muito tempo ela não gostava nem de se olhar no espelho, nem de se maquiar por conta daquilo. Então eu falei para ela, não, então a gente pode fazer a remoção se tu quiseres, né? Aí ela assim, eu quero. E aí foi aquela festa, né? E aí fiz a remoção, depois que ela viu, que ela passou a mão, que sentiu que estava baixinho e que não tinha mais a pintinha ali, ela chegou a chorar, assim, ficou muito emocionada. E como é que é feita essa remoção? É uma cirurgia? É dias internado? Como é que é a recuperação? Como é que é? É difícil fazer ou é um procedimento relativamente simples? É muito simples, na verdade, praticamente indolor. E não tem sangue, é importante falar, né, que não existe sangramento, nada, não tem ponto, nada. Ele é totalmente seguro e feito com responsabilidade, só traz benefício, recuperação rápida. Com jato de plasma, você Exato, consegue fazer. Isso mesmo. Então, beleza. Então, conta pra gente, então, o que é o jato de plasma? Base da base, né? Quem é que já... Eu, por exemplo, tinha ouvido falar recentemente de jato de plasma, mas até então nunca tinha ouvido falar. E a maioria das pessoas ainda não ouviram falar. Então, o que seria isso? O que ele faz? Como é feito? Bom, basicamente, ele é conhecido como vários outros nomes. Assim, tem vários nomes para o jato de plasma. Tem eletrocauterização, jet plasma, fibroplastia, mas todos esses trabalham com o jato de plasma. Seria uma mesma coisa ou procedimentos parecidos? Mesma coisa, mesmo com procedimento. nomenclatura diferente, tá? Então, o que acontece? Por que se chama jato de plasma? Ele é um aparelho que utiliza da eletricidade, da energia elétrica, em conjunto com a nossa pele, com o pH da nossa pele e com a nossa energia biomolecular. E com a energia do aparelho, elas se fundem e formam o plasma, que é o quarto estado da matéria. Olha, que bacana! E quem é que trouxe isso? Da onde vem esse procedimento? Ele foi criado no Brasil? Ele vem de fora? Da onde vem? Ele veio da Alemanha, na verdade, existe há muito tempo. Assim, a gente pode dizer até que o jato de plasma ele é milenar, tá? Por quê? Antigamente se usava a cauterização, por exemplo, para cirurgias, para estancar sangue, né? Para, por exemplo, se a pessoa precisava amputar um membro, era feito com um metal quente, certo? Então, basicamente, ele é milenar. Mas a tecnologia da eletrocauterização, que com o poder de regular potência, nível, controlar até onde isso vai no nosso organismo, foi criado na Alemanha. Foi em 1960 e essa tecnologia vem aumentando até agora, com cada vez mais produtos diferentes, a gente pode potencializar resultados e tudo mais. Mas foi em 1960 na Alemanha. Mas não foi para a parte de fins estéticos? Não. Isso é mais recente? Isso mesmo. Em que ele entrou no momento mais para as questões de saúde mesmo, Isso de mesmo, tanto que e... antigamente ele era utilizado mais para médicos mesmo, né? Cirurgiões e tudo mais. Hoje em dia a estética está tomando conta porque ele pode ser usado para muita coisa. E quais coisas que dá de fazer com ele, Arin, por exemplo?
Para que eu posso fazer? Por que eu te procuraria para alentar? Ela já deu uma dica, né? A pintinha, remoção de pintas, que se você tem uma pinta indesejada, procura a Yari. Isso Ela mesmo. resolve. Sem dor. Eu não sei se vai ser sem dor, não perguntei isso ainda. Estou prometendo coisa que eu nem perguntei, mas é sem sangue, pelo menos. Isso. Não tem medo de sangue, não tem sangue. Bom, mas além da retirada de pintinhas, de verrugas, né, a gente pode tratar manchas, a gente pode tratar rugas profundas, pálpebra caída, a gente pode tratar melasma, a gente pode tratar, que é um problema que atinge muitas mulheres, é um problema hormonal. O melasma é aquelas manchinhas que saem geralmente quando a mulher está grávida? Perfeito. É isso? Ou quando tem alguma disfunção hormonal, tá? Então, não só na gravidez, mas pode aparecer em outro momento da vida também. E tem bastante mulheres que se queixam dessas manchinhas, então o jato de plasma é um procedimento que ele elimina 100%. Perfeito. Mas é ele é um procedimento? tratamento. Não, ele é um tratamento. Então, depende de vários fatores, na verdade. Depende do organismo da pessoa, porque tudo vai depender de como aquele organismo vai responder ao tratamento. Mas não existe uma sessão que não dê um retorno. A partir da primeira sessão, a gente já tem resultado. Que bacana. Mas ele não é aquele efeito Cinderela. Por exemplo, o Botox. Ele vai lá, você faz, tem o efeito na hora, sai dali a alguns meses, ele já vai tendo o efeito, já começa a diminuir. No jato de plasma, ele é um procedimento duradouro e, na verdade, ao longo dos dias, ele continua trabalhando na pele, né? Enfim, ali nessas coisas que ele tem que trabalhar, que você deve saber melhor do que eu, né? Ele vai trabalhando e, na verdade, ao longo dos dias, vai melhorando ainda mais o aspecto da pele, né, Yarin? Isso mesmo. E, assim, ele não tem retrocesso. Por isso que ele é conhecido agora na estética como um rejuvenescimento. Porque, a partir do momento que a gente faz o procedimento, para retornar, é só o envelhecimento natural da pele. Então, ele não tem retrocesso. Fez uma vez, ele vai demorar muito tempo, anos até, para voltar àquele estado do antes, né? E ele pode ser tratado, por exemplo, um tratamento para estrias, para flacidez, mulheres que tiveram uma gravidez e ficaram com muitas, vamos dizer, sequelas, né, pós-gravidez, de umbigo triste, que é popularmente conhecido. O que é um umbigo triste? É quando a flacidez é tão mesmo. grande na região abdominal que a pele acima do umbigo cai sobre ele. Então, ele fica com excesso de pele por cima do umbigo. E aí, através desse procedimento... ele volta. É porque o jato de plasma... serve para emagrecer também isso, para culote, amiga? Serve para culote, serve para cartilagens. Levanta a bunda. Daí eu não sei, vamos testar? Vamos testar, a gente bota a cobaia, viu? Não, mas basicamente, eu acredito que qualquer lugar que seja feito, ele vai ter um resultado positivo. Porque como ele trabalha com a flacidez, ele vai trabalhar diretamente na firmeza muscular. Eu achei bem interessante essa parte da questão da barriga, do abdômen, que nem você falou, porque eu sabia que ele era mais recomendado para questão todas de as partes. estria. Me conta um pouquinho melhor sobre essa questão da gravidez ali, do umbigo. Ele vai trazendo a elasticidade da pele até voltar e ficar mais coladinho no corpo mesmo. Esse é o procedimento. Isso mesmo. Mas não é em uma sessão, são vários procedimentos. É um processo, isso, do original dela. Nossa, gente, isso é revolucionário, então. É revolucionário. Foi por isso que tu resolveu se especializar. Né, eu tinha um umbigo triste, muitas estrias, ainda estou em processo de tratamento, eu que faço o jato em mim, mas... Você que faz em você mesmo. Então não dói, né, gente? É bem tranquilo mesmo. Eu acho que a gente tem algumas fotos desses procedimentos que a gente está falando. A gente pode colocar umas fotos aí também, então, para o pessoal ir conhecendo um pouquinho mais. Olha só, esse é o umbigo que você falou, esse é o umbigo triste, agora ele é um umbigo feliz. E ali é 7 dias após a segunda sessão. Gente, olha a diferença. Fantástico. E aquelas marquinhas ali, que são os queimadinhos, a cauterização, na verdade, que ele vai fazendo. A gente depois vai fazer uma demonstração aqui ao vivo, né, Yarin? Isso. Mostrar também do aparelhinho ali, tem o caso de uma mão, a mancha, o procedimento. Olha aqui, esse aqui são para marcas de expressões, é isso? Isso, esse aí é o que a gente fez antes, a gente mostra os quadrantes, né, e então vai fazendo aonde foi a marcação, porque tem um limite também, né, quando a gente trabalha com rugas, nós não podemos avançar, então tem que ter uma marcação.
E esse que ele está mostrando ali do nariz antes, você fez um procedimento no nariz com isso? Isso, porque ele trabalha também com rinomodelação. Ele sério? não trabalha no ósseo, mas tudo que é cartilaginoso, ele retrai. Então, dá para fazer uma rinomodelação, dá para fazer um lip flip, que a gente chama, que é, por exemplo, a pessoa que tem essa parte entre o lábio e o nariz muito grande, se nós fizermos aqui, ele vai puxar o lábio para cima. Então, vai dar a impressão de que o lábio está mais volumoso. Gente, eu vou embora com ela hoje. Eu quero tudo. Dá de fazer tudo de uma vez só. Tem também algumas mãozinhas ali que são para pequenas mãos. Isso. Essa aí, inclusive, é a mão da nossa modelo de hoje. Né? Eu fiz numa mão dela para gente... Beijo, mãe! Mas então, o procedimento ele é para várias coisas mesmo, como a gente está vendo, né? E quais são os procedimentos? Qual a tua maior procura, assim? Porque, na verdade, o que eu conhecia mais do jato de plasma era bem limitado, como um procedimento mais para flacidez do rosto mesmo. E eu tô vendo que ele é para benefícios que vão além de uma... Ai, não gosto disso. São algumas coisas até mais profundas, como a questão das cicatrizes que tu falou. Isso. Que até pouco tempo atrás a gente não tinha o que tirava a cicatriz... estria. A cicatriz da estria não tinha o que tirasse, né? E hoje, com o procedimento, a gente tem alguma foto da estria? Não. Na verdade, próxima não, mas aquela que apareceu da barriga, ela era uma barriga com estrias e flacidez, por isso que ela era tão tristinha. Ah, aqui, ó, tá voltando. Aquilo ali é uma marquinha de estria acima do umbigo também, onde estava bem isso. enrugado, é estria. 40 dias após a segunda sessão, tá escrito menorzinho. Gente, após a segunda sessão fez tudo aquilo, ó. Isso mesmo. E se a pessoa ela não é gordinha, ela é magra, ela quiser fazer ficar mais magra ainda, moça? Aí não, porque... Mas se é uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento muito hardcore, assim, e ficou com muito excesso de pele, por exemplo, em lugares muito flácidos, porque emagreceu, mas não teve o acompanhamento, por exemplo, de tonificação muscular, ele pode ser feito. Tem casos, por exemplo, de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e pode ser utilizado, pode ser recomendado? Sim, com certeza. Com certeza. Que bacana. Eu tenho umas perguntinhas aqui, vamos começar a fazer as perguntinhas para você, dona Yarin. Vamos ver se está preparada aí com tudo na ponta da língua. Falando um pouquinho mais sobre o jato de plasma. Quais são as aplicações e como ele pode ser utilizado em alguns casos? A gente já falou um pouquinho, mas quais são os tipos de aplicações dele? Então, depende do... Ele é adaptável, tá? Então, a gente tem várias ponteiras diferentes. Cada ponteira vai ser utilizada para um procedimento. Então, eu posso utilizar para flacidez, em qualquer área do corpo. Aí é um tipo de ponteira, um tipo de potência. Eu posso utilizar... para retirada de sinais, aí é uma agulha. Então, depois a gente pode até mostrar as ponteiras também. Ah, por isso, então, que ele é específico para várias coisas, na verdade. Porque ele vai ter também a sua ponteira para cada coisa. Para estria é uma, para marquinhas é outra, para as expressões é outra. E aí você vai... E como é que funciona? A pessoa vai lá, passa por uma avaliação e aí você vai recomendar o que é o melhor procedimento, quanto tempo vai levar, ou isso é meio que básico para todo mundo? As 5 sessões é o que precisa para resolver e ficar com a pele mais juvenil, ou vai de pessoa para pessoa? Com o jato de plasma não tem um protocolo mínimo, nem um protocolo máximo de sessões, porque cada organismo é um organismo. Então, como eu falei que ele vai depender da recuperação do organismo, vai depender de pessoa para pessoa. Mas numa avaliação, após a primeira sessão, inclusive, é que a gente consegue traçar um caminho já com mais definição, com mais certeza do que a pessoa vai precisar. E as pessoas que viram ali os procedimentos nas fotos, às vezes pode ficar um pouquinho assustada, porque parece um queimadinho. Fala pro pessoal aí, dói? Como é que funciona isso? É usado alguma coisa? É tranquilo? Então, o procedimento é bem tranquilo, tá? Antes de iniciar o procedimento do jato de plasma, a gente passa um anestésico para garantir. Mesmo assim, vai também o anestésico, é um anestésico tópico, é isso? Isso. Que já vai ajudar ali a aliviar também. E é um procedimento demorado, ele é rápido, é 1 hora de procedimento, como é que funciona? Depende da região que a gente vai trabalhar, tá? Se for, por exemplo, um abdômen, ele vai demorar de 2 a 3 horas. Tá? E é tranquilo para a pessoa ficar ali, ela não vai ficar, não, agora está doendo, agora está... Tranquilo. É bem tranquilo.
Rosto já é mais rápido. Mais rapidinho, porque daí são áreas menores, né? Então, quando é área menor, a gente consegue trabalhar mais Esse é o segundo. orelha. Depende do procedimento. Se for, por exemplo, para o melasma, que a gente já falou aqui, ele pode ser feito de 15 em 15 dias, porque daí a gente não vai ter aquela queimadurinha. Ele não pode ser feita aquela queimadurinha num procedimento de melasma. O melasma Então, é aquela manchinha um pouco maior. Isso mesmo, tá? E é Aqui feito com causada- aquela pontinha pequena também, vários pontinhos. Daí nesse não. Ele é só um estímulo interno. A gente vai falar um pouquinho depois, conforme for fazendo o procedimento. O procedimento a gente Aí vai poder mostrar eu um vou pouquinho. mostrar um pouquinho como que Vocês seria. não percam que no segundo bloco a gente vai ter uma demonstração do procedimento bem legal. Tem um procedimento da maçã também, que tu encaminhou ele, né? Tem um Isso. procedimento que mostra ele em câmera lenta, como é que funciona o trabalho ali da canetinha. Isso. É a canetinha o nome, né? É isso o nome? Isso. Da canetinha. A gente pode colocar o vídeo para o pessoal ver como é que funciona e ele está em câmera lenta, então ele mostra bem devagarzinho, saindo todo aquele... Aqui o que a gente vai ver ali é o próprio plasma. É o próprio plasma, é isso que mesmo. sai ali. Aham. Vê se o diretor conseguir achar e coloca aí pra gente. É 1 segundo de vídeo, né? E ele foi... Ó, tá aqui, ó. Ele foi mostrado bem em câmera lenta mesmo. Aquela luzinha ali, na verdade, não é uma luz. Ela é o plasma. Ela é o plasma, que legal. Ela dura ali 1 segundinho. Esse é você fazendo o procedimento em Isso. casa. Uhum. Que legal a demonstração. É bom pro pessoal ver que ele realmente é minimamente invasivo, né? Isso. Bacana. E uma coisa legal de falar também é que ali é um procedimento feito com uma agulhinha, né? Aquela agulha, ela não encosta na pele. A partir do momento que encosta na pele, não sai o plasma. Então, vai só fazer uma queimadura porque vai estar quentinho o aparelho. Mas não sai o plasma. Tem que ter mãozinha de fada, então. É um trabalho minucioso. Minucioso. Tem que estar 1 milímetro de distância da pele para que possa acontecer essa troca de energia entre a nossa pele e o aparelho. Gente, que bacana, me contem, vocês já ouviram falar desse procedimento? É novidade para vocês? O que vocês estão achando? Bom, aqui tem mais uma perguntinha, que é qual a diferença entre o jato de plasma para estrias e para as manchas? A gente meio que falou agora um pouquinho das manchas, mas qual a diferença para a estria? O que é a estria em si? Ela é um tipo de cicatriz que a gente tem no corpo quando rasga um pouquinho o tecido da pele, é isso? Isso A mesmo. apresentadora é péssima nesse assunto aí, Não, mas é isso mesmo. O que acontece com a estria? É quando o nosso músculo, a nossa pele, as nossas fibras, elas realmente rasgam, tá? Acontece um estiramento no lugar onde aparece a estria. Então, Isso acontece quando a gente engorda, quando a gente emagrece? Tem pessoas que têm aquela dúvida, tá, mas é quando engorda e quando emagrece? É nos dois? Quando é que surge uma estria e por que ela surge? geralmente ela acontece por conta de ganho de peso, ganho de massa, tá? Aumento de volume muscular, tá? Então, se aumenta e ele não aumenta num espaço de tempo rápido e ele não estava preparado para esse aumento, a estria vai aparecer. Então, geralmente é quando você engorda de forma mais rápida, não quando... ao decorrer de 1 ano eu engordei 10 quilos. Não, eu engordei 10 quilos em 2 meses porque eu tive um distúrbio alimentar, comi. Ou, por exemplo, engravidei. Por isso que muitas mulheres grávidas acabam tendo estria, porque não é porque engorda tanto, é mais por ser tão rápido. Isso, na verdade, é porque estica, vamos dizer assim. Então, estica de uma forma que o nosso organismo não está acompanhando. Tem casos também de que a estria ela aparece por conta do organismo, uma questão genética. Mas aí é realmente um caso médico, né? O nosso organismo... Tem um mínimo de idade para fazer? Como é que funciona? Ou quanto antes fizer, melhor? Ou como é que é? Então, tem um mínimo de idade, tá? Na verdade, a partir da adolescência é que a gente consegue fazer. Menos que isso não dá porque o corpo ainda está em formação, tá? Então, na vida adulta, ali a partir dos 18 anos, 19 anos, que o corpo já está formado... E a gente aí sim dá de fazer algum procedimento isso. bacana. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui para a Yarin. E aí foi onde tu te descobriu, fazendo isso, Yarin? Isso. Cuidando da mulherada. Isso mesmo. E a questão ali das estrias, como é que é feito a cobertura dela ali? É com a canetinha também, com a agulha, a pontinha fininha, só que aí muda o procedimento, a forma como você aplica, é isso? Isso mesmo. Aí a gente vai utilizar 2 ponteiras diferentes. Uma que é só para estimulação, então ela vai só jogar energia para dentro do nosso organismo, e a outra que é para eletrocauterização mesmo, que é para fazer essa inflamaçãozinha, para que o organismo possa responder a ela.
Que bacana. E uma estria que seja de um tamanho mediano, não seja uma estria muito grande, você consegue fazer com que ela suma de forma 100% ou ela ameniza, para o pessoal entender como é que funciona isso? Uma que seja, não seja uma cicatriz muito grande, que seja uma estria razoável, assim. Dependendo do organismo, mas em quase 90% dos casos, na primeira sessão a gente tem... Tá na primeira sessão? Na primeira sessão. Gente, porque estria é o terror da mulherada, né? Não que eu tenha, gente, capaz, eu sou perfeita, né, Yarin? Mas depois a gente conversa. Mas bem bacana, porque eu me lembro muito que estria, nossa, a gente sabia que tinha o terror da mulherada, estria e celulite, né? Celulite tinha alguns procedimentos, a estria realmente não tinha. Então, para a mulherada, ainda que não estava informada como eu também não estava, já está sabendo que tem, sim, um procedimento fantástico, super acessível e indolor, né? E por que tu resolveu te especializar exatamente no jato de plasma? Justamente por conta de porque a parte da estética, ela é gigantesca, né? Gigantesca, Então, eu conheci o jato, na verdade, para despigmentação. Quando eu fiz o curso de micropigmentação, a gente também teve a área de despigmentação, de tatuagens e de micropigmentação. E é o mesmo aparelho. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar, porque eu achei muito interessante a forma com que ele agia no nosso organismo. E comecei a estudar, ir atrás, e quando eu conheci mesmo, que eu vi que o que ele podia fazer, eu assim, não, peraí, então vamos mais a fundo nessa área. Esse curso tu fez aqui? Isso. Em Florianópolis, já faz tempo? Isso, faz um pouquinho. Aqui outra perguntinha, o que acontece na pele quando é feita em rugas? Como é que funciona? Como é que a pele trabalha? Como é que é o estímulo também para a própria pele, quando é casos de ruguinhas mesmo? Então, para rugas, o protocolo é o seguinte, a gente não pode fazer nada no interior dela, tá? Por quê? Quando a ruga, vamos supor que a ruga esteja aqui, certo? Okay. Isso. No meinho, eu não posso fazer, porque é uma área de contato, então pode inflamar, pode infeccionar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer nas extremidades, nas bordinhas da ruga, porque a retração vai funcionar dessa forma, vai trazer a superfície da ruga. E aí vai fechar. Isso mesmo. Na verdade, ele vai abrir, vamos dizer assim, porque retrai para fora, então ele retrai. Entendi. E aí nivela a nossa... E a partir de que idade é recomendado fazer? A partir do momento que você tem realmente rugas aparentes, ou você pode fazer de forma preventiva também? Pode fazer de forma preventiva também. E aí não necessariamente a eletrocautério, né? A gente pode fazer apenas a estimulação, porque com a estimulação a gente já tem também muito resultado. O que seria estimulação, para o pessoal entender? A estimulação, ela não causa uma lesão na pele, tá? Então é usada uma ponteira em disco, é uma ponteira mais ou menos do tamanho de uma ervilha, não, uma ervilha não, uma azeitona. A tua ervilha tá um pouco grande, amiga. A tua ervilha lá de sul. Então a gente usa uma ponteira em disco e essa ponteira ela vai sendo arrastada em cima da onde tem a expressão, no caso, onde tem a ruga, onde tem uma manchinha. Esse atrito entre a nossa pele e o aparelho vai estimular a produção de colágeno e automaticamente é uma estimulação orgânica. Ah, legal. Então tem essa diferença. E, por exemplo, a pessoa pode chegar lá quando não é nem muito nova, nem muito velha ainda. Isso. Dá de fazer os dois no mesmo procedimento ou é um ou é outro? Dá. Ou você avaliar, não, esse pedaço, essa parte da pele precisa desse, mas esse pode ser assim. Dá, inclusive é muito mais benéfico que a gente faça os dois, porque daí a gente está dando um estímulo para dentro do organismo e um estímulo de fora, um estímulo interno e um estímulo externo. Ai, que bacana. Estendendo um pouquinho mais o nosso primeiro bloco, porque a gente vai fazer o segundo bloco um pouquinho menor, justamente para fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui antes da gente chamar para o comercial. Pode haver alguma complicação após o procedimento? Então, o procedimento feito com responsabilidade, é muito importante até a gente falar isso. Não tem nenhum risco, ele é totalmente seguro. O que a gente tem que perceber no momento que a gente está fazendo? Se tem sangramento. Não pode haver sangramento. Não pode, de jeito nenhum, não pode sangrar. Tá? Nem na retirada de pintinha, o jato de plasma ele não sangra. Se sangrar, o que aconteceu de errado? Vê, por exemplo, um inchaço, a pele vai ficar bem vermelhinha, mas a partir do segundo dia já some, assim, ele diminui drasticamente. A partir do segundo dia. Então, o pessoal que vai fazer o procedimento o dia após as primeiras 24 horas, é mais solar
é bem tranquila, né? Erinha, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas deixa eu só te fazer mais uma perguntinha que eu tenho aqui antes, que é uma que incomoda muito a mulherada, que é a parte dos olhos, né? Que começa a dar uma caidinha, aí tem que ir lá, tem que ir para a faca, tem que fazer. Mas aí hoje a gente já tem outro procedimento, que é sem corte, sem sangue, sem sofrimento. Conta um pouquinho mais pra gente da blefaroplastia. Falei certo? Falei bonito? Então, a blefaro sem corte, ela acontece da mesma forma que acontece o jato em qualquer outra parte do organismo. Ela é feita aos pontinhos e esses pontinhos é que vão ser responsáveis pela retração da pele. A gente tem alguma imagem de olhos aqui? Não. Não temos, mas tu faz também. Faço também. Que é o mesmo procedimento e vai dar, eu já vi alguma coisa na internet, já vai dar aquela suavizada. Isso, tem muita movimentação, abre, fecha, pisca, volta, ele vai caindo. Devia ficar bombadinho, né? Tá ali, ó. Ela cai sobre os olhos. Com a blefaro sem corte, a gente pode só fazer os pontinhos ali e a retração vai puxar essa pele de volta pro lugarzinho dela. E aí também é aquela questão, às vezes vai uma sessão, às vezes duas, às vezes três, vai depender de cada caso e da recuperação de cada organismo. Isso mesmo. Bom, a gente vai ir agora para um intervalinho, a gente vai puxar um intervalinho agora e na próxima a gente volta e vai fazer a demonstração ao vivo para vocês de todos os procedimentos. Falar um pouquinho mais das piteirinhas, ela tem as piteirinhas aqui separadinhas também. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais das piteirinhas para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse procedimento. Então espere que daqui a pouquinho a gente volta. O nosso sistema também pode ser fechado por login e senha e conta com um player e um chat de interatividade. Saiba mais pelo site www.livetvbrasil.com.br. Olá, eu sou Alan Banas e tenho um recado especial para você que vai fazer um evento e quer transmitir via internet. Nós, da Live TV Brasil, temos... Estou aqui com a dona Rosimara. Lembrando a todos que, como estamos ao vivo, vocês ainda podem mandar, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão aqui para o programa, através do nosso canal no www.livetvbrasil.com.br. E eu estou aqui com a minha segunda convidada, a dona Rosimara. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa noite. A dona Rosimara, ela mora aqui na região também, ela está fazendo alguns procedimentos. Conta pra gente um pouquinho, qual é o procedimento que a senhora está fazendo e para qual finalidade? Bom, hoje, na demonstração, ela vai fazer para as pintinhas, as marcas senis, né? Manchas de idade, que chamam. Que é aquelas manchinhas que a gente estava mostrando. Já fiz numa mão. Aqui já tem essas marquinhas aqui, não sei se a gente já consegue aproximar a câmera. Aqui tem algumas marquinhas na mão, que são do procedimento já feito, é isso? Faz quantos dias que foi feito aqui o procedimento? 2 dias. 2 dias, então ele está no processo ainda da inflamação, onde começa esse primeiro passo da cicatrização. E aqui ele é bem... Esses pontinhos são os pontinhos onde tem a manchinha. Ali em cima é onde você faz o trabalho. Isso mesmo. Ele é bem pontual, né? E o que a gente pode ver? Que o processo de cicatrização, ele tá regular, ó. Porque não tem nenhum tipo de lesão maior, não tem nenhuma secreção saindo, as casquinhas já estão formadinhas e a partir daí dá só... de ver que tá bem sequinho, assim, bem...
Bem tranquilo. Ótimo, não tem nenhum tipo de vermelhidão ou secreção. Se tiver alguma coisa, a pessoa tem que procurar novamente o profissional, porque aí, de repente, está tendo algum processo até do próprio organismo, Isso né? mesmo, Tem aham. organismos que é mais difícil de cicatrizar e tudo mais. Então, para esse procedimento, para a gente só mostrar um pouquinho as piteiras que a gente ficou de falar para o pessoal, quais as piteiras que a gente usa? Eu vou te ajudar, eu vou segurar o microfone para ti e tu vai me mostrando as piteiras aqui para o pessoal. Aqui eu separei duas, tá? Que eu tinha falado lá do início. Esta aqui. Deixa eu pegar ela. Esse é aquele disquinho maior. Isso, perfeito. Consegue colocar um pouquinho mais para baixo só? Isso, Essa arredondinha aqui, ali. Isso, ela é só para estimulação. Então, as ondas elétricas, elas saem daqui e vão para o nosso organismo sem nenhuma lesão. Pode certo? virar ela um pouquinho mais para frente lá na câmera? Isso, de frente lá. Para o pessoal ver. Esse é o disquinho, que é aquele que você Isso. faz quando a gente falou, por exemplo, para preventivo, quando não é Isso. o caso mais invasivo, é isso? Isso mesmo. Tá bom. Esse Essa segunda aqui, ela é para acne, pessoas que têm cicatriz de acne. Ai, bacana. Tem bastante pessoas que reclamam bastante das cicatrizes. Homens, principalmente, têm muita dificuldade com isso, Aqui né? até eu não sei se vai dar de ver, mas ela tem vários pontinhos, assim. Ela é toda pontilhadinha, porque ela pega realmente as elevações da nossa pele, que fica, às vezes, naquelas cicatrizes de acne. Dá de Então- ver que ela tá um pouquinho diferente ali, mesmo que não dê para aproximar muito, a gente já vê que a outra é lisinha e essa tem algumas elevações. Isso. Pessoal, eu só vou passar um recadinho para vocês. A gente está com um pouco de dificuldade na nossa internet hoje, por isso está um pouquinho difícil a comunicação, está caindo um pouco por conta do mau tempo também que a gente está tendo agora na época de verão, vento e chuvas e tudo mais. Então peço um pouquinho a paciência de todos, a colaboração de todos. E agora qual a ponteirinha que você vai mostrar para a gente? Eu vou mostrar a ponteira lança. Que é para fazer o procedimento agora na dona Rosimar, é isso? E aí, tá nervosa? Vai doer? Conta pra gente. Ela falou que não dói, dona Rosimar, mas vamos tirar a prova da verdade aqui. Dói ou não dói? Não dói. É indolor mesmo. Aí você Bem passa um tranquilo, anestésico ou muito não tranquilo. precisa passar nada na mão, como a mão é mais tranquilo? Ou todo o procedimento, independente do local, é usado anestésico? A mão, ela é mais tranquilo, tá? É uma região menos sensível, porque é uma maior área de contato e a gente bate nela todo dia, então... Já tá acostumada com a vida. Isso mesmo. Mas mesmo assim a gente vai passar o anestésico, vamos deixar agir um pouquinho enquanto eu explico o que a gente vai fazer. E aí depois que o anestésico agir um pouquinho, a gente já começa o procedimento. Tranquilo. É igual o coração, é acostumado a levar pancada, gente. Então, tem anestésico pro coração aí ou é só pra mão, amiga? Só pra mão. Esse é só pra mão. Só pra mão, gente. Não tem anestésico pro coração. Ó, esse aqui é até um anestésico bem levinho, é uma lidocaína, tá? Vou aplicar aqui em toda a região. E isso não vai te atrapalhar de nenhuma forma na hora de fazer o procedimento, ou você vai tirar o excesso, porque fica Isso, a gente tira o excesso, porque para que o jato tenha o contato da eletricidade da pele com a nossa energia, aliás, do jato com a nossa energia, precisa estar seco, porque senão não tem condução. Tá. Então precisa estar bem sequinho. Aí Então daqui a pouco você a gente já passa, limpa. deixa ele ali agindo um pouquinho, e agora você vai falar como é que é feito o procedimento pra gente, né? Tem mais alguma ponteirinha pra mostrar pra gente diferente, alguma coisa? É tudo tão pequenininho, né, gente? Vocês não estão vendo, mas é tudo tão pequenininho, tem que ter uma mãozinha. Eu com essas unhas Vou aqui. mostrar essa aqui. Essa aqui é a que a gente usa para bléfaro, tá? Então, para blefaroplastia sem cortes, essa é a ponteira que a gente usa, tá? Ela é diferente porque ela é um pouquinho mais, ó, Ó, essa acho que aqui, dá de ver ali, ó, quando põe em cima da roupa preta. Isso. Agora dá de ver bem, ó. essa aqui é a lança que a gente, então ela é para E pra fazer na mão, qual que tu vai usar? essa aqui que tá aqui no aparelho já, tá? É a ponteira lança. Então, Ela é mais gordinha e mais fininha na ponta, né? Isso. Caso um pouco mais invasível, que é pra tirar uma manchinha, que Isso. é pra quando vai tirar uma pintinha, alguma coisa assim, é isso? Isso mesmo. Aí a gente define a potência, tá? Ó, esse aparelhinho aqui ele é um aparelho portátil. Eu trouxe ele porque ele é mais facinho de locomover, tá? Mas tem outros aparelhos que são maiores e são ligados direto na energia. E também tem regulagem de potência. Então a gente vai definindo a potência. Eu vou colocar numa potência intermediária, que é a 6.
Pra quê? Pra gente ver como que tá a Vai de 1 a sensibilidade 10, dela. mais ou menos? Vai de 1 a 9. De 1 a 9. Tá? Então, pra gente ver como é que tá a sensibilidade dela, eu vou deixar numa intermediária. Se na intermediária ela reclamar e achar que tá doendo, eu diminuo a potência. Agora, se ela falar que tá tranquilo, eu posso aumentar um pouquinho para que Pra ter o efeito seja melhor. Vai depender também até, pra mulherada depende até se tá nos dias, né? Com certeza, porque a sensibilidade aumenta muito, né? Então, se tiver nos dias antes da menstruação, né? Que a gente disse que é TPM. Mulherada então vai estar mais sensível. Vê se os homens estão preocupados em ir lá. Hoje em dia o homem está se preocupando em colocar botox, mas há pouco tempo atrás era só coisa de mulher, né? Isso mesmo. Você já teve procura de homens? Já, sim, para retirada de pintas, Mas até para para procedimento de rugas? Aham. Ah, isso aí é uma arada, se cuidando. Uma coisa interessante também é que o jato também pode ser utilizado para terapia capilar. Então, ele vai ter um estímulo, porque como ele é estímulo, se a gente faz no couro cabeludo, ele vai estimular o crescimento de novos fios em lugares onde já não cresciam mais. Meu Deus, gente, eu vou embora com ela hoje. E aí, a gente pode fazer o procedimento? Vamos limpar e aí a gente começa e vê como é que tá, se tá doendo, se não tá. Por enquanto tá tudo certo ainda. Bem tranquila. Ó, ela tá garantindo aqui, eu tô sentindo a confiança dela, hein? Eu já ia estar nervosa, sou cagona. Mas ela já conhece o procedimento, é profissional também, então, né? Maravilhoso. Aí a gente faz a asepsia, tá? Vamos limpar toda a região que vai ser feita. Ah, foi o que eu perguntei. Se tiver aquele molhadinho, ele já atrapalha na hora do contato com a pele. Isso mesmo. Aí, na verdade, ele não vai fazer o efeito que precisa fazer. Pronto, ó, a pele tá sequinha, só ficou um tiquinho de anestésico, mas é bom porque daí vai diminuir o desconforto também. E aí a gente pode começar. Então vamos lá. O melhor a gente sempre guarda pro final, né? Muito bem. Coloquei numa potência intermediária, como eu tinha dito. E é bem tranquilinho, você consegue fazer até aqui no estúdio numa demonstraçãozinha. Exatamente. Aqui é uma região mais tranquila de fazer, né? Porque não tem nenhuma exposição e tudo mais. Então, é bem tranquilo. Mas, por exemplo, se fosse um procedimento para rugas, um procedimento na barriga para estrias, aí como ele já fica bem inchadinho logo depois, o ideal seria fazer no estúdio, com toda uma fumacinha. Feito o procedimento. Isso mesmo. Tá vendo aquela manchinha um pouquinho mais forte? É o procedimento que agora foi queimadinho, né? A gente fala queimadinho, mas não é bem o queimadinho. É aquela cauterização que foi feita, aquele procedimento que a gente já explicou, que a partir de agora, no decorrer dos dias, vai ficar fazendo o efeito. Isso mesmo, tá? Daqui a pouco... E aí sai todas essas manchinhas. Daqui a um mês vai estar sem manchinha nenhuma. Sem manchinha nenhuma. E uma coisa interessante é que mesmo fazendo apenas em cima da manchinha, toda essa região vai estar ativada. Então, a gente vai ter uma diferença na textura da pele dessa região, na firmeza da pele dessa região. Porque eu fiz na testa, tinha uma linha muito profunda na parte de cima. E eu também pegava sol, ficava aquela mancha branca dentro, assim, sabe? Fica aqui, ó. Olha ali a minha marca também. Eu preciso tirar aquilo ali, ó. Tem solução, Yarin? Tem sim. Então tá tudo certo. Então se tem solução, tá tudo certo. Bem indolor, não tem dor nenhuma. E bem tranquila, a recuperação foi ótima. E agora eu preciso de mais, né? Porque só foi a primeira. A pessoa fica viciada. Ela já deixou fica a dica, né? É, fica a dica, querida. Agora eu fiz mas já preciso de mais. E já tem outras coisas. E a pessoa vai achando coisa pra fazer, né? Começa na mão, já preciso fazer aqui, não, mas agora eu já sei que dá de fazer, não, mas aí agora eu já sei que dá de fazer isso, também quero fazer isso, já começa a achar coisa para fazer. Isso mesmo. Ó, o que eu tinha falado, a gente já pode perceber nessa primeira aqui de cima. Consegue dar uma viradinha, levantar a mão um pouquinho e mostrar ali na câmera, vamos ver? Naquela câmera lá do cantinho da frente, ó. Não. Aqui a gente já tem um inchadinho, já tá mais vermelhinho, ó. Aqui também, onde a gente já fez aqui. Essa aqui que foi recém-feita. Então, ele é bem tranquilo. O que vai acontecer aqui? Ele vai formar uma casquinha e essa casquinha vai sair. Quando essa casquinha sair, a pigmentação que estava aqui, ela também vai embora. Então, é importante também ninguém tirar a casquinha. Ela tem que cair sozinha. Isso mesmo, é uma coisa muito legal de se falar. Porque o que vai acontecer nesse período de cicatrização? Vai coçar.
E é um processo de cicatrização, coagulação, na verdade, do nosso organismo. Então, ele vai coçar, vai criar casquinha. Não pode tirar a casquinha, porque o organismo vai expulsar ela sozinho. Se eu tiro a casquinha, eu crio uma nova lesão. Igual quando a gente faz um machucadinho, né? A mãe sempre diz, não tira a casquinha que vai piorar. A gente vai lá e tira a casquinha, a desgraça inflama. É sempre assim, Isso né? mesmo. Mas então não tem pode. que deixar. Não pode Porque tirar a faz casquinha. parte do processo natural ali, do procedimento, da cicatrização da pele. Isso mesmo. E o que ela vai precisar passar? Como é que ela vai lavar isso? Ela precisa passar um hidratante, um protetor, alguma coisa após? Perfeito. No primeiro dia, o que ela vai usar? Apenas um sorinho fisiológico, uma compressinha de soro fisiológico para amenizar a ardência. A partir do terceiro dia, que é quando já começou a criar as casquinhas, a gente pode usar protetor solar e aí complementar com um sérum de vitamina C, que é antioxidante, é clareadora. Então, de acordo com o que a pessoa precisa fazer, a gente faz um protocolo combinado. Mas os cuidados básicos é o quê? Protetor solar. Protetor solar. Qualquer área, tanto barriga, Qualquer olhos, área. rosto, Muitas pessoas até me perguntam se, mesmo com roupa, eu preciso utilizar o protetor solar? Sim, mesmo com roupa, porque é a questão da radiação, na verdade, tá? Então, em contato com a nossa pele, o que acontece se essa manchinha aqui, por exemplo, ficar exposta ao sol, ela vai hiperpigmentar. Então, vai trazer um efeito contrário ao que eu quero, porque eu quero clarear. A mesma coisa quando ficam os pontinhos na barriga. Eles podem hiperpigmentar e deixar a barriga manchada. Então, claro, é com intervalo. Obrigada de ter também feito uma demonstração para a gente conseguir acompanhar, porque fala, às vezes a gente não consegue entender de fato, mas vendo fica bem mais tranquilo. Então, muito obrigada por ter recebido, ter aceitado o convite e vir aqui conversar, bater um papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Porque realmente é um procedimento maravilhoso e precisa de divulgação e de conhecimento de todo mundo. Eu digo que eu vou encher o mundo de jato de plasma. Eu vou levar o jato de plasma para o mundo. Dona Rosimara, muito obrigada também por ter vindo aqui, aceitado o convite também, vindo aqui com a gente, passar um pouquinho de sofrimento ao vivo, mas não foi sofrimento, né? Tá tudo bem. Obrigada a você. Eu já estou ansiosa para ir lá fazer também. Então, muito, muito obrigado pela presença das duas. Para o pessoal que está nos acompanhando, obrigada pela audiência, obrigado por nos acompanhar. Aguardo a mensagem de vocês para saber o que vocês querem ver aqui no Misturado, que vai ser um prazer trazer aqui para vocês. E nos aguardem que na próxima quinta-feira tem mais Misturado aqui na Live TV Brasil. E lembrando a todos que se você quiser ver o nosso programa de novo, indicar para os seus amigos, indicar para suas amigas, é só você acessar o YouTube, livetvbrasil.com.br, que o vídeo fica disponível lá para vocês. Uma boa noite e até quinta-feira que vem.